Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, quarta-feira, dia 6 de dezembro, primeira semana do tempo do Advento, um novo ano litúrgico. E se você se recorda, no domingo, primeiro domingo do Advento, eu te fiz um convite a fazer dessa primeira semana do tempo do Advento a semana de preparação da manjedoura do coração para a chegada do menino Deus. A manjedoura, aquele coxo onde comiam os animais que São José limpou, preparou com todo esmero para que fosse o berço do menino Jesus. O berço do menino Jesus é o nosso coração e esse coração precisa estar limpo. E hoje a igreja também nos convida a celebrarmos a memória de São Nicolau. São Nicolau, aquele que na caridade ofereceu todos os seus dons e presentes para as famílias pobres e necessitadas, alegrando assim e suprindo as necessidades de tantos homens e mulheres, filhos de Deus. São Nicolau, modelo de amor a Jesus por meio do servir os irmãos necessitados. E eu quero te convidar a tomar em mãos a palavra de Deus e a meditá-la comigo. A palavra de hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos de 29 a 37. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando. E glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vejam, irmãos e irmãs caríssimos, Jesus está na Galileia, certamente em Cafarnaum, às margens do mar da Galileia, e de repente Jesus se retira para um lugar alto, para uma montanha. Para quê? Para rezar. As multidões seguem Jesus e levam consigo todos os seus doentes. E ali Jesus os cura. E os cura por quê? Porque foram colocados aos seus pés. O que significa ser colocado aos pés de Deus? Ser colocado aos pés de Jesus? Significa entregar-se completamente, inteiramente a Deus. Aquele que tem a coragem de chegar diante do Senhor e despojar-se de si mesmo, da sua vida, dos seus bens materiais, do seu conhecimento humano e dizer ao Senhor: Senhor, eis-me aqui, cura-me, envia-me, salva-me. Esse que o faz com fé é atendido pelo Senhor. Vejam, todos aqueles doentes que foram levados ali diante de Jesus foram curados. Cegos, coxos, aleijados, todos eles foram curados. E por quê? Porque tinham fé. E a única coisa que tinham era fé, porque não tinham mais nada. Certamente os recursos que possuíam já haviam gasto todos eles em tratamentos e nada surtiu efeito. Mas o que foi que lhes trouxe a cura? Deus. Quando nós olhamos o mundo em que nós estamos vivendo na atualidade, nós vemos que o mundo está doente, enfermo. E por quê? Por falta de Deus. O mundo tem se colocado aos pés da moda, do dinheiro, dos prazeres do corpo, mas não tem se ajoelhado, dobrado a sua alma diante de Deus.
Cada vez menos são aqueles que, livre e espontaneamente, se ajoelham nas nossas igrejas para adorar o Senhor. Eu ouvia o relato de uma amiga que é coordenadora de catequese, que outro dia, numa missa de primeira comunhão, numa cidade aqui próxima a Canela, o padre, na hora da consagração, teve que pedir ao povo que se ajoelhasse, porque o povo estava de pé. O povo não reconhece mais a sua miséria, a sua pequenez, a sua doença espiritual, que é o pecado. E, portanto, não se ajoelha, não se coloca aos pés daquele que pode perdoar e curar todas as mazelas. Ora, essa multidão de homens e mulheres que caminha por esse mundo como que apática a toda a realidade espiritual, é uma multidão que está faminta de sentido na sua vida. E nós sabemos que o homem não é só corpo. Então não adianta querer satisfazer somente as necessidades do corpo. O homem é um composto, uma unidade de corpo e alma. E do mesmo modo como o corpo precisa ser alimentado, também a alma necessita de alimento. E qual é o alimento da alma? Primeiramente a fé. Depois, nós cristãos católicos, a Eucaristia. E vejam, Jesus nesse mesmo evangelho multiplica pães e peixes e sacia a fome daquela multidão. Quando ele pergunta aos discípulos, como alimentar aquela multidão, os discípulos parece que não se dão conta de que eles já haviam presenciado uma primeira multiplicação dos pães e peixes, que Jesus já havia alimentado uma multidão de mais de 5.000 pessoas, com aqueles 5 pães e 2 peixinhos que o menino apresentou. Os discípulos, mas como nós vamos alimentar tanta gente? Jesus olha para eles certamente incrédulo, com vontade de dar um tapão na orelha e pensa, que povo sem fé, que povo difícil, que povo que ainda não se colocou aos meus pés. Ora, e Jesus toma aquilo que eles têm e faz o milagre acontecer. Essa segunda multiplicação dos pães e dos peixes nos recorda a Eucaristia. O pão que é distribuído a todas as nações, aquela multidão que estava aos pés de Jesus, representa todos os povos. Todos os povos que aceitam a fé em Jesus, que aceitam participar da Igreja de Jesus, são alimentados pelo próprio Jesus na sua Eucaristia. Você que me assiste, irmão e irmã caríssimos, você tem se alimentado da Eucaristia? Você tem buscado estar em estado de graça para receber Jesus? Porque quem recebe Jesus em pecado mortal, recebe apenas um pãozinho. Não recebe a graça, o poder, a misericórdia, a bondade do Senhor. Porque o pecado mortal anula, expulsa da nossa vida a graça de Deus. Você precisa estar com o coração limpo para receber o Senhor. Por isso eu reforço o convite de que essa semana seja uma semana de confissão, de preparação para o Natal, para receber Jesus. Não mais um menino frágilzinho nos braços da Virgem de São José, mas um pequenino pedaço de pão que é Deus verdadeiro, Deus de Deus, luz da luz. Um pedacinho de pão que é corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, mas que revoluciona a vida de quem o recebe. Então eu te convido hoje a apresentar-se diante do Senhor, colocar-se aos seus pés, suplicar a cura e o perdão e depois deixar-se ser alimentado por Jesus através da sua igreja, de modo muito particular, na Santíssima Eucaristia. Que Deus te abençoe e até amanhã.